Bom dia, galerinha! E aí, como vocês estão? Como estão passando a semana? Como vocês estão passando essa quarentena? Olha, a coisa tá brava, né? Mas vamos lá, que tudo isso daí vai passar, se Deus quiser. Como vocês estão na parte de ciências? Tá bem tranquilinho, né? Porque tudo isso nós já vimos em aula, nós já tivemos uma explicação prévia, vocês já tiraram algumas dúvidas, e o que for surgindo, vocês já sabem onde me encontrar, certo? E não tenham medo de me chamar. Pode me chamar, podem ficar à vontade, que eu estou à disposição de vocês. Essa aula será um pouquinho diferente das outras. É o que nós iremos começar a fazer a partir de agora. Uma semana nós vamos ter atividade e na semana seguinte eu irei corrigi-las, essas atividades. Então, a partir dessa semana, além de vocês terem o conteúdo, nós também vamos corrigi-las, como nós fazemos em sala de aula. Então, além da atividade, vocês também terão a correção. Então, vocês vão ter essa responsabilidade de corrigir as atividades de vocês. Ah, sim, vocês já são mocinhos, então nós vamos começar a ter essa responsabilidade. Vocês já estão se transformando em pré-adolescentes, então nós vamos começar a ter essa responsabilidade sem ter o professor ali todo dia cobrando, todo dia. Não, gente, vamos corrigir, porque depois eu vou olhar e eu vou conferir se as atividades foram corrigidas corretamente. Bom, eu vou passar o gabarito e cada questão eu vou discutir com vocês, certo? Em cada slide eu vou colocar a resposta que eu espero que tenha e vou discutir em cada questão a resposta que eu espero que vocês coloquem. Eu não coloquei com essas palavras que a senhora colocou, que você colocou ali retirada do texto. Não tem problema. Se você colocou uma resposta parecida, colocou uma resposta com o mesmo sentido, querendo dizer a mesma coisa, não é necessário apagar. Por quê? Porque cada um se expressa de uma maneira. Eu posso escrever a mesma coisa de várias formas. Então, se a minha resposta está coerente, está correta, está querendo dizer a mesma coisa do que eu coloquei ali, a minha resposta está certa. Agora, se eu coloquei uma resposta totalmente diferente, nada a ver do que está ali, do que eu pedi, aí sim, vamos lá, né, gente? Vamos ser coerentes e vamos corrigir. Deixa a preguiça de lado e vamos ser coerentes, porque eu vou dar uma olhadinha nisso. Preguiça de lado e vamos ser legais, correto? Então vamos lá para mais uma semaninha. Um beijinho e vamos para nossa mais uma aulinha. Beijinho para todos.
Bom, galerinha, a minha primeira questão é sobre o que é rotação e translação, certo? E descrever o que cada movimento faz. A rotação nada mais é do que o movimento da Terra em torno do próprio eixo. O que quer dizer isso? O movimento em torno dela mesma. E esse movimento faz o quê? O que a professora está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a Terra ela está dando volta em torno dela mesma e este movimento ela demora quanto tempo? Ah, pro 24 horas. E 24 horas demora o quê? O que eu quero dizer com isso? É um dia, exatamente, é isso mesmo. A volta da Terra, ela demora um dia para acontecer. Então, 24 horas é o movimento da rotação, o movimento da Terra em volta de si mesma, certo? E a velocidade que ela ocorre é em torno de 1.666 quilômetros por hora. Então, a rotação é esse movimento da Terra em torno dela mesma. E a translação? A translação é um movimento da Terra em torno do Sol. Então, ela faz o movimento de rotação em torno dela mesma e nesse movimento ela faz a translação, que é o movimento dela em torno do Sol. Então, esse movimento ao redor do Sol é a duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Neste movimento, ela vai ocorrer o quê? A nossa duração do ano. Então, os 365 dias do nosso ano é a duração do nosso ano. Então, por este motivo é que eu vou ter o meu ano. Mas, além de eu ter este ano, eu vou ter o quê? As nossas estações. Só que as estações são influenciadas por outro movimento também, que nós veremos nas próximas questões. Certo? E as 5 horas e 48 minutos que sobram, nós também iremos ver na outra questão. Mas o que é importante? A translação é o movimento da Terra em torno do Sol. Só que esse movimento engloba a rotação. Por quê? Porque a Terra está fazendo um movimento de rotação, que é em volta dela mesma, no próprio eixo, mais o movimento em torno do Sol, que é a translação. Então, o movimento translação é o movimento dela, da Terra, em volta do Sol, que leva 365 dias, mais 365 dias, 5 horas e 48 minutos, com uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Correto? Então, vamos para a próxima questão.
Bom, galerinha, a segunda questão é quanto tempo demora um movimento de rotação e translação? Bom, acabei respondendo a segunda questão na primeira, mas tudo bem, vamos lá retomar. A rotação, ela demora 24 horas, que é um dia. E a translação, ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que é o quê? A duração de um ano, correto? E a terceira questão é o que completa a segunda. O que é um ano biênio e por que ele ocorre? Lembra que eu expliquei para vocês que um ano biênio é a cada 4 anos, seria o ano, o 29 de fevereiro. Por que a cada 4 anos? Porque se eu tenho 365 dias, o que eu faria com as 5 horas e 48 minutos? Seria correto eu não ter, largar de lado esses 5 horas e 48 minutos? Então, o que acontece? A cada 4 anos, eu junto todo esse tempo que sobra a cada um ano. Então, a cada um ano que sobra 5 horas e 48 minutos, vamos aproximar 6 horas por dia. Eu aproximo 6 horas por dia, então vamos lá. 6 horas vezes 4 dá 24 horas por 4 anos. Então, o ano biênio nada mais é do que um dia a mais. Por que biênio? Porque vem de 4. Então, o que acontece? Meu ano biênio é aquele ano que existe 29 dias. Quer um exemplo? Este ano ele foi biênio. Se vocês olharem no calendário que a mamãe tem em casa, vocês vão ver que esse ano ele não teve 28 dias, mas sim 29. Por quê? Porque ele é o quarto ano depois de 24. Então, a cada 4 anos, nós teremos um ano biênio. Quando teremos um outro ano biênio? Em 2024. Correto? Ele acontece porque a volta demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Os cientistas aproximam para 6 horas, com isso cria-se mais um dia a cada 4 anos. Correto?
Galerinha, então, eu quero saber na quarta questão o que são as variações de precessão, anotação e deslocamento periéreo, certo? Então, a processão ou precessão do equinócio, que é a precessão, simplesmente é a projeção no eixo da rotação terrestre. Então, é bem no eixo. Lembra do globo, quando eu falava e mostrava aquele eixo imaginário? Ele possui uma pressão dentro do nosso planeta Terra. Então, esse eixo, ele movimenta no sentido horário. Só que a duração dele, ele demora 25 mil anos, 770 anos para ocorrer uma volta. Então, ele demora muito tempo, diferente da nossa rotação e translação que é tão comum. Por isso que ele é pouco citado, certo? E pouco citado em livros, pouco comentado com vocês. Mas ele é estudado e ele é visto. Mas por que isso? Porque ele demora muitos anos, porque ele é muito devagar para nós não sentirmos. Então, para ele dar um sentido horário, porque a nossa Terra está em sentido anti-horário. Lembra que eu comentei com vocês que a nossa Terra está em sentido anti-horário, que ela vai do sentido do 12 para o 11, do 11 para o 10, até chegar no 12 de novo, ao contrário do que nós olhamos para o relógio. Então, só que essa pressão, ela vai contra o giro da Terra, só que ela está no centro, ela está ali, lembra do globo, aonde que ele é preso, ele está bem no centro, no eixo de rotação terrestre, só que ao contrário, no sentido rotação, então é no sentido relógio, certo? E esse movimento, para ela dar uma volta, ela demora 25 mil anos, 770 anos, certo? Qual é a sua consequência? É a mudança da posição dos astros. Então, ela consegue mudar a posição, ela consegue mudar, ela consegue tirar centímetros de um astro da Terra, correto? E a nutação, não é mutação, é nutação. É uma variação periódica no eixo rotacional terrestre também. Então, ela mexe no eixo rotacional. As duas mexem nesse eixo da rota terrestre. Mas também demora 18 anos e 6 meses. Desculpa, 18 mil anos e 6 anos. Em função da influência da gravidade. Então, são processos muito longos, são processos que não são tão comuns como a rotação e a translação. Imagina um processo de demorar 18 mil anos e 6 meses para ocorrer. Porque a gravidade segura. Só que ela ela tem uma influência da gravidade da Lua sobre a Terra. Lembra que a Lua gira em torno da nossa Terra? Então, a Lua também tem gravidade, não é somente a galáxia, não é somente o nosso universo que tem movimento e tem gravidade. A Lua também exerce uma gravidade que nós vamos ver na próxima questão. E o periélio é a variação da órbita terrestre ao redor do Sol. Como o movimento do Sol, ele também movimenta. Ele não está parado. Tudo no nosso universo tem um movimento. Então, se nós imaginarmos que no nosso universo tudo está parado, nós estamos totalmente errado. Nós temos uma variação de movimento. Então, tudo está em movimento. Lembra de um vídeo que eu falei para vocês que pode se movimentar durante milhões de anos, 1000 anos, mas está em movimento. Seja centímetros de diferença, mas estamos em movimento. Nada está parado, nada está estagnado. Então, vamos refletir nisso. Nós temos a gravidade para nos segurar, mas tudo está em movimento. Esses movimentos que a Terra tem, esse movimento que a Lua tem, esses movimentos da gravidade, nada é por acaso. Certo? Demora 1000 anos, vários mil anos, milhões de anos, demora. É um movimento muito devagar, muito lento, mas nada está estagnado, nada está parado, e sim tudo em movimento. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido.
E por última questão, as marés têm influência energética de qual astral do sistema solar? Crianças, a Terra, ela tem, como eu já disse na questão anterior, a influência da gravidade da Lua. Então, a maré, ela tem, os mares, ela tem influência das marés, tem influência da Lua, certo? Então, o que acontece? É muito interessante, porque a mudança das fases da Lua modifica as marés, em que há a contração e a descontração dos cíclicas do globo terrestre, e por isso a influência da gravidade da Lua. Por isso que nós temos maré cheia, maré baixa. Por isso que o mar, quando a gente fala assim, nossa, hoje o mar tá bravo, hoje o mar tá calmo. Por quê? Porque depende da gravidade da Lua. A Lua influencia a Terra, sim. A Lua tem gravidade sobre a nossa Terra. Então, quando eu falo que a Terra é influenciada pela Lua, não está errado quando os antigos já falavam isso. A Terra é influenciada sim pela Lua, principalmente a maré. Então, quando, por exemplo, quando a Lua cheia está com Lua cheia, o mar está mais calmo. Quando está com a Lua minguante, a maré ela está mais brava, ela está mais agressiva, então os mares vêm, as ondas vêm por cima, certo? Então, comecem a observar. Mas tem, porque a contração e a descontração cíclica do globo terrestre. Eu espero que vocês tenham compreendido a correção das nossas questões da aula anterior. E crianças, meus amores, nós teremos lá no nosso blog, eu deixei para essa semana, eu deixei um questionário para vocês responderem sobre o tema que nós encerramos 15 dias atrás, certo? Do coronavírus. E vai ter também um outro questionário de ciências sobre sistema solar, que são atividades que nós já vimos em sala, porque eu quero ver, e a professora Patrícia Oshida também, porque é um questionário feito com interdisciplinaridade, com geografia e história, para nós vermos como que vocês estão, se vocês estão lembrando, para nós darmos continuidade ao conteúdo, correto? Lá no nosso blog. E não se esqueça, meus amores, tem outros questionários da professora Gi e da professora Oshida que vocês podem fazer. Quem não fez ainda, façam, preencham. Por quê? Porque isso daí está valendo presença de vocês. Não se esqueça. Eu esqueci de fazer. Não tem problema. Aproveita agora nosso feriado. Amanhã terá tempo para vocês fazerem. Vocês vão ter a semana toda para vocês fazerem. Vocês vão ter o final de semana todo para vocês fazerem. Então, vocês terão tempo suficiente para vocês fazerem, certo? Porque vocês estão em casa. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia e uma ótima aula. Grande beijo da Pro. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. E até a próxima.